E o Cruzeiro fechou o mês de abril com o pé direito. Vitória por 1-0 contra o Boca Juniors, diante de quase 60 mil pessoas no Mineirão. Vitória com gol de Vila Real num jogo pra lá de polêmico e com muitos cartões amarelos, vermelhos, uma baita confusão. De qualquer forma, a recuperação do Cruzeiro na temporada foi estabelecida nesse mês. Cruzeiro que chegou a ser lanterna do Campeonato Brasileiro, graças a uma sequência de 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, se recuperou no Campeonato Nacional, também deu bons passos importantes na Libertadores para classificação em primeiro lugar. Aproveitamento de 70% no mês de abril, mesmo aproveitamento do mês de fevereiro, mas com mais vitórias em abril do que em fevereiro. No mês de fevereiro, a Raposa havia conseguido 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Primeiro mês de Arthur Jorge, bastante positivo e bem diferente em relação a março, quando o Cruzeiro havia vencido apenas uma vez, com 2 empates e 2 derrotas. O pior aproveitamento foi o de janeiro, com 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Você está satisfeito com o trabalho de Arthur Jorge? O que você pensa sobre a vitória com os argentinos? Final de jogo bastante feio, especialmente por conta dos jogadores do Boca que tentaram agredir a todo custo o Matheus Pereira, que alugou um triplex na cabeça dos jogadores argentinos. Meus amigos, um assunto que a gente precisa passar por ele, quando eu vejo todo mundo mexendo no celular, e eu fico pensando, será que tem alguma coisa no grupo aqui que eu tenho que olhar agora? Mas não, vamos falar da nossa torcida maravilhosa, inclusive tem o áudio do Arthur Jorge, então eu convido que vocês peguem seus fonezinhos para ouvirem aí, que é 30 segundinhos ali, uma fala do Arthur Jorge sobre a torcida, e tem também matéria lá na Central da Toca, porque a gente bateu mais um recorde do Novo Mineirão, com os mais de 59 mil torcedores que estiveram no estádio nessa jornada maravilhosa. Tuti, manda o recado. Aproveito a oportunidade para dizer que me deu um gozo imenso hoje jogar com o Mineirão cheio. Foi de facto extraordinário sentir o apoio da torcida, ver toda uma nação azul que nos acompanhou do princípio ao fim, a vibrar connosco no final. Foi de facto para mim muito especial também isso, mas acho que em termos de espetáculo poderíamos todos ter dado um bocadinho mais para que quem veio assistir saísse daqui mais satisfeito, não só com o resultado, mas também com aquilo que era o jogo jogado. Preocupa com isso não, professor. A gente tá feliz, tá tudo bem. Se der pra jogar bem, a gente prefere, mas se não der, tá tudo bem também, desde que vença. Aí o Cruzeiro batendo um recorde, registrando o maior público da Libertadores no Novo Mineirão. Como eu vi falar acho que foi o Baú que falou isso no nosso grupo, né? As coisas estão voltando aos seus lugares, hein, gente? Cruzeiro ganhando, certos times secando a gente, dormindo tarde, né? E dormindo triste. E fazendo análise, né? Opa! Meia-noite, terça-feira braba, assim, durante a semana, e análise, não sei o quê. Não foi isso tudo? É isso, mas que importância que teve, né, Samuca, a questão da gente ter conseguido manter, ter esse grande público e ter a torcida muito engajada, mesmo no momento de maior dificuldade. Exatamente, ô Caramujo, e o que o Arthur Jorge fala ali é o que a gente acompanhou ontem durante todo o jogo no Mineirão, né? A gente tinha falado aqui sobre o torcedor ter aquele pique de apoio total, de cantar o tempo inteiro, e foi absurdo o que o torcedor do Cruzeiro fez nesse jogo, e para vencer ali nos minutos finais, né? Foi um jogo até, acho que vocês já falaram muito sobre a vitória, né? Que eu queria, eu vi até muita gente falando, não foi um jogo bom, né? O próprio Arthur Jorge falou isso, mas é jogo de Copa Libertadores. Tem um time do outro lado, e ele, por mais de uma resposta, ele falou, a gente não joga sozinho, né? Lá do outro lado tinha um time que veio para dar pancada, somente. Falar com a arbitragem. A expulsão condicionou, deixou a mão no rosto 2 vezes, né, gente? Isso aí não pode, né? Não era lance. Talvez, não sei se o árbitro esqueceu que o cara tinha amarelo. Pode ser. Eu acho que sim. E aí, quando ele sobe o amarelo, já era, né? Porque ele podia, talvez, ali deixar passar, né? E aí, fazer o sinal de acabou. Como ele deixou situações mais graves. Aquele Costa zagueiro, ele tava birutaço no final do jogo, empurrando cara dos outros. Sim. Sim. E ele fingiu que não viu. E, inclusive, aquela falta que o Caio Jorge sofreu, eu tenho dúvida se ali o puxão mesmo foi dentro da área, hein?
Porque aí o VAR tinha que acionar. Eu fiquei com a sensação de que foi fora, sabe, da área. Mas, tipo, quando vai o câmera lenta, véio, parece muito que ele já tá pisando agora, na linha ali. O frame, assim, da camisa, isso é loucura. Abrindo toda... Aí é loucura. Então, ele deu um cartão pro... ele tava perto do lance, né? Sim. Não deu porque não quis. Poxa, o que eu vi de jornalista argentino, velho. Pô, 11 contra 11, o Boca não chutou no gol, gente. Não, o Boca não jogou nada, o Boca veio só pra dar pancada. O Paredes falar assim que fazer as coisas com 10 contra 11 e tal. Pô, não jogou nada. Ele se escondeu naquela ideia de que eu apoio a saída de bola e beleza. Foi a única coisa que eu vi de sua análise no Boca. É a única coisa que eles fizeram, Samuca. Assim, o próprio... Mas Na que eu vi, eu falei, o Pedro falou isso. Aí eu olhei lá, os 5 estavam na segunda linha mesmo. A única coisa que eu vi foi isso e o 4-4-2 deles, que eles deixavam o lado do campo pro Cruzeiro. E o Cruzeiro acho que aproveitou pouco de virar mais rápido a bola. Porque se pegasse assim... Pô, o Lautaro Blanco, toda hora que o Cruzeiro fazia uma dobra nele ali, você percebia que ele ficava meio tipo, eu vou fazer o quê? E o Cruzeiro não aproveitou. Então, aí, falando sobre o jogo, né? Foi até a pergunta que eu fiz pro Arthur Jorge. O Cruzeiro com quantos jogos a gente já viu? Tem um a mais, entrava o Chico da Costa, ia entrar o Chico da Costa, cruzamento de onde tivesse o tempo inteiro e a zaga do Boca sendo consagrada no Mineirão, né? Tirando tudo. E não, o Cruzeiro fez pouquíssimos cruzamentos, tentou o tempo inteiro construir. Claro que quando você tem um jogador a mais e o outro time se fecha, e o Boca estava defendendo bem. Sim. Então, isso dificulta. O Cruzeiro jogou o que tinha para jogar, competiu como tinha que competir, não caiu em pilha hora nenhuma. Pelo contrário, ainda fez a pilha depois que vencia por 1-0 e aí acabou o jogo. O árbitro da Libertadores, a gente fala... se o Cruzeiro tivesse precisando de tempo, eu ia ficar revoltado ali com 6 minutos, mas eles não estão nem aí, velho. O único problema que eu acho é que eles permitem muito. O goleiro do Boca, véio, pode contar aí todas que ele tava com a bola, ele passou os 8 segundos. Véio. Todas. Umas 2 eu contei. Na mão assim, ó. O árbitro esperava, aí ele abria a contagem, já tinha passado uns 5, né? Aí 5 mais 7 dá 12, 10. Então ele fez muito isso. Toda a falta do segundo tempo, o Boca ganhou muito tempo. E a arbitragem acaba permitindo isso, mas depois eles estão nem aí, velho. Difícil ter um jogo de Libertadores que o árbitro vai colocar 8, 9 minutos de acréscimo. Isso aí é raridade. Então quando ele deu ali, o Boca foi punido pelo que ele fez o tempo inteiro, né? Aí o Cruzeiro jogou o jogo do Boca, acabou a partida, uma vitória por 1-0, importantíssima. É vitória de jogo grande, que em Copa Libertadores isso precisa demais. Então, um grande resultado do Cruzeiro, tem que ser muito valorizado. E vai aparecer um monte de gente, Cruzeiro jogou nada, o Boca jogou o quê, né? Então o Cruzeiro tinha que jogar o que tentou e conseguiu, que foi buscar a vitória ali com uma ótima jogada do Matheus, o Caio Jorge nas costas do adversário ali, o movimento perfeito, e o Neisser estava lá para aproveitar. Então, um time quis jogar, o outro não, e o que quis jogar saiu merecidamente com os 3 pontos. Né? Jogo, hein, Nath? Boa tarde. Cruzeiro ganhou, Nath Fiuza. Ei, Thiago, boa tarde, viu? Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. O Cruzeiro venceu e venceu com justiça. Não só porque foi o time que mais buscou o ataque, criou as melhores oportunidades, mas porque foi o time que simplesmente quis jogar futebol, né? É claro que cada uma das equipes tinha a sua estratégia, a necessidade da vitória para o Cruzeiro era muito maior, o Boca estava confortável com o empate, mas isso é diferente de simplesmente não querer jogar futebol, que foi o caso do Boca, né? Tumulto, confusão, gritaria, caos a cada 30 segundos, um jogo truncado, que não anda, isso não é legal. Ainda que nós estejamos acostumados a associar essa catimba, essa rivalidade excessiva às grandes noites de Libertadores, a gente não pode aqui, digamos que, bater palma pro antijogo. Era importante que o Boca também jogasse justamente para deixar o Cruzeiro executar a sua estratégia, jogar o seu futebol, né? Mas no segundo tempo, quando o Boca tem um jogador a menos, aí o Cruzeiro se solta mais, encontra mais os espaços e conta com o brilhantismo, com o talento do seu principal jogador, que é o Matheus Pereira, né? E também do Caio Jorge, que foi decisivo no lance do gol do Neisser Vidia Real, os dois participando, fazendo o que se espera deles, mas assim, o passe do Matheus Pereira, né, é de muita categoria, é de quem enxerga o jogo diferente, ele já carrega a bola sinalizando onde vai vir o passe e chama
chamando, né, os atacantes para a área. Um aplauso também para o técnico Arthur Jorge, você falava há pouco, não só pela coragem, acho que não podia ser diferente, com um a mais precisando vencer, ele tinha mesmo que colocar mais atacantes, mas pela visão ali, a estratégia, né, de povoar essa pequena área. E o gol tem diretamente a participação dele, não só pela escolha do Neiser Vidia Real, mas porque estavam o Neiser e o Bruno Rodrigues chegando, né? Qualquer um dos gols escoraria aquela bola e eles estavam ali para isso. Recomendação do treinador. Então, Cruzeiro mereceu vencer. E é uma vitória que, ao meu ver, sinaliza mais do que 3 pontos, né? Dá moral, dá confiança, final de semana tem clássico, você manda um recado para os adversários da própria Libertadores, né? Olha só, jogar aqui dentro do Mineirão não vai ser fácil, a torcida fez a sua parte, tirou aquela impressão ruim que tinha ficado do jogo contra a Universidade Católica, né? Então acho que é um jogo que simboliza mais do que só a vitória. É o Cruzeiro mostrando que está na briga e jogo a jogo, né? Resultado positivo a resultado positivo, vai confirmando essa ascensão. Jogadores que precisam ser decisivos e que estão conseguindo ser, né? E um Cruzeiro que tem crescido coletivamente, né, Thiago? É isso, Nath. Cruzeiro crescendo na temporada e agora vem aí um grande desafio, hein? Grande desafio para o Cruzeiro. Fim de semana é o Super Clássico. O Emerson Pansieri já atualiza também as ocorrências extracampo. Ontem de novo, né? Infelizmente, muitas denúncias de racismo na torcida do Boca, inclusive com um torcedor que foi apreendido. Ô, Pansieri, como é que fica a sequência do Cruzeiro? Cruzeiro embaladaço na temporada, hein, Pansi? Alô, Thiago, um abraço para você, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. A diretoria do Cruzeiro está preparando um documento, um ofício para ser enviado à Conmebol com as ofensas racistas por parte da torcida, também as ameaças e a postura do Boca ali no fim do jogo para preservar e proteger o torcedor que vai à Argentina no jogo da volta e também a delegação do Cruzeiro, jogo contra o Boca que está marcado para o dia 19 de maio, uma terça-feira, às 9h30 da noite, lá Bombonera. E a Nação Celeste também feliz com a vitória para cima do Boca, aumentando ainda mais a procura de ingressos para o clássico contra o Atlético. Mais de 45 mil já adquiriram ingressos e essa procura vai crescer, vai aumentar ainda ao longo da tarde. E o técnico Arthur Jorge, falando do crescimento da equipe, vale destacar, o mês de abril, 9 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e um empate, o crescimento, a evolução do time celeste, que começa a preparação para o clássico contra o Atlético. Seu nome, seu bairro. Boa, Emerson Pansieri, lembrando que na Libertadores, Cruzeiro fica de olho no jogo de hoje entre o Barcelona de Guayaquil e a Universidade Católica do Chile. Esse jogo é às 9 da noite lá no Equador. Bora ver a classificação do grupo do Cruzeiro. O grupo D do Cruzeiro, classificação na tela pra você do YouTube. Cruzeiro deu um passe importante ao vencer o Boca Juniors. O Cruzeiro fica de olho então hoje no jogo entre o Barcelona de Guayaquil e a Universidade Católica do Chile. O Cruzeiro chegando aos 6 pontos, os mesmos 6 pontos do Boca. Então hoje a Universidade Católica, se ganha do Barcelona, deixa esse grupo completamente embolado. É a classificação na... Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.